Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 174, intitulado Pão de Cada Dia. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Bom, gente, então vamos começar a leitura do nosso capítulo, né? Capítulo 174, Pão de Cada Dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 3. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde, ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano, para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânime é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito. Nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio, o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Olha que texto maravilhoso, né? Que mensagem grandiosa que Emmanuel traz para a nossa reflexão, né? E esse versículo é o menor do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele traz uma necessidade imensa que nós sabemos que nós temos da providência, da provisão do dia a dia, mas ele pede o de cada dia hoje. Ele não pede para que nós amontoemos, para que nós enchamos, né, nossos celeiros, né, para que nós venhamos a ter tanta abundância que acabe sobrando. Ele pede o necessário. E é interessante nós começarmos a pensar, porque são muitas as possibilidades de análise desse texto. A primeira coisa que me vem à cabeça para nós analisarmos é: o que é esse pão? Ao longo de todo o Pai Nosso, Jesus vem traçando aspectos muito importantes do religare, do conectar com Deus, né? Tem um momento nosso com a espiritualidade, nosso com o nosso corpo, nosso com o nosso próximo, né? A oração do Pai Nosso ela é cercada de relacionamentos, né? Ela serve, por isso ela é uma oração completa, para que nós possamos analisar todos os aspectos, todas as dimensões do nosso relacionamento como seres completos que nós somos, né? E nesse exato momento se inicia, aparentemente, a priori, num primeiro olhar, uma relação nossa direta com a matéria, né? O pão nosso que nós precisamos para que nós possamos nos manter vivos, com saúde, em condições de participar dessa seara maravilhosa. Mas nós sabemos que em muitos momentos do texto do nosso amado mestre, ele se referia, aliás, tanto às coisas materiais, mas a grande parte, a relação com as coisas espirituais, né? Alguns aspectos morais e que cercam os espirituais. E o pão não seria diferente. Sim, nós precisamos do pão material. E ele, inclusive, fala que nós, se nós parássemos para pensar na providência divina todos os dias,
para as nossas necessidades básicas, né? Desde a respiração, que ninguém se preocupa com ela, mas ela está aqui, a gente está respirando. Tanto que a gente só percebe, e ele fala logo no início do texto, que nós só percebemos a abundância de saúde na enfermidade. Né? Só quando nós estamos na enfermidade que nós percebemos o que nos falta, né? E a importância do que nos é necessário para que não falte. Então ele diz, somente medita na saúde o homem quando sobrevém a enfermidade. A mesma coisa o alimento. A mesma coisa o ar. Nós respiramos todos os dias. E não ligamos para isso, até o momento em que o ar nos falta. Seja por questões externas, seja por questões internas. E aí sim nós começamos a dar valor para a sua ausência. Tá? E a pandemia tem nos mostrado isso todos os dias. Mas o Emmanuel diz que se nós parássemos para pensar, né, se a maioria dos homens da Terra parassem para pensar nessa providência diária que nós temos, o nosso nível de gratidão seria altíssimo pela valorização de um aspecto diário, constante, ao qual nós não damos atenção. E se nós formos pensar em outras análises a respeito desse pão, nós vamos ver quanto maior nos é a possibilidade ou as possibilidades de análise de como nós somos extremamente felizes e abençoados em termos toda uma coletividade espiritual que nos auxilia rumo ao nosso progresso, que é a nossa meta nesta e em todas as nossas reencarnações, em todos os nossos processos reencarnatórios. Né? E aí a Emmanuel fala, tão magnânima é a bondade celestial que promovendo recursos para a manutenção dos homens, e aí podem ser tanto os recursos para a manutenção material quanto para a manutenção espiritual, escapa à admiração das criaturas. Tá? O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é a conquista deles para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Ou seja, um outro benefício da atuação da espiritualidade na nossa manutenção do pão nosso de cada dia é a capacidade de nos auxiliar no autossustento. É a capacidade de nos dar condições de trabalharmos, de auxiliarmos, de colaborarmos para o nosso sustento e para o sustento da coletividade, para o sustento dos nossos irmãos. Né? E para que nós tenhamos, aí não para a nossa arrogância, não para o nosso deleite, mas para a nossa motivação, para a nossa autoestima e para o nosso autorreconhecimento e reconhecimento da importância de conseguir, de buscar, de agirmos, é que a espiritualidade que o nosso amado Pai nos permite que nós tenhamos a observação da nossa tarefa, do nosso atuar nessa seara. Né? Então, nos é permitido isso, compreender a nossa parte nessa conquista. Mas, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo. E, obviamente, que Emmanuel não está se referindo apenas ao prato, do café, do almoço e do jantar. Procede da providência divina. Porque no momento em que nós estamos dispostos a conseguir, a espiritualidade vem e nos dá as condições. Todos nós, quando nós paramos para refletir sobre isso, nós percebemos o quanto é importante termos esse auxílio ao nosso redor para que efetivamente nós consigamos realizar os nossos propósitos, alcançar condições para atender às nossas necessidades e assim contribuir, né, para sermos ativos e participativos nesse processo. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Com a natureza. E o que é isso? Isso é trabalho. Isso é ação. Nós não viemos a passeio, nós viemos a trabalho. Um trabalho para o nosso crescimento e para o crescimento de todos. E não é o trabalho como se pensava antigamente, que era uma coisa só para quem não tem o que fazer, só para quem é menos importante. O trabalho dignifica o homem, porque dá a ele a dignidade
né, necessária de se sentir parte desse todo, dessa coletividade de forma extremamente útil. E esse trabalho, ele nos é dado, essa oportunidade de trabalho nos é dada, né? Então nós vamos defender o serviço e cooperar. Mas quem faz esse trabalho germinar, crescer, florescer e frutificar é o Todo-Poderoso. Não vem de nós, mas de Deus. Aqui nós somos instrumentos, nós somos obreiros dessa seara, em todos os aspectos. Tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual. E que fruto é esse do aspecto espiritual? É a caridade. Estamos aqui, né, para desenvolver a caridade, para trabalhar na lavoura da caridade, né, para servirmos a nós mesmos através da nossa reorganização interna, né, através de toda essa reorganização de auto-amor, auto-perdão, né, desenvolvimento dessas sementes de amor, de paz, de misericórdia, de perdão, de cuidado, de humildade, né, internamente, a nossa reforma íntima. E a partir disso, nós também colaborarmos com os frutos que são doces e suaves para todos os nossos semelhantes, para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para que eles também possam desenvolver suas possibilidades, suprir suas necessidades e assim nós caminharmos em direção à perfeição. Esse trabalho ele é fundamental. E aí, Emmanuel vai finalizando aqui o texto dizendo: no alimento de cada dia prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar, e nós temos que observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. No livro Consolador, na página 153, Emmanuel nos diz assim, o Consolador, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz assim: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Que alimento é esse? É o alimento espiritual. É o alimento que nos fortalece, inclusive o material. E esse alimento não nos é dado por obra única e exclusivamente do Espírito de Deus. Não. Nós temos que buscar, porque na sequência vem: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. A ação é nossa. Nós temos um livre-arbítrio. Nós temos a escolha. Nós conseguimos compreender os valores de cada um dos atos. E Deus está conosco o tempo inteiro. Ele é bom o tempo todo. Ele não nos abandona. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nesse auxílio, Ele nos dá esse pão de cada dia. Ele nos permite a cada dia termos condições de reorganizar tudo, de recomeçarmos, de darmos retomada às nossas atividades materiais e espirituais. E não podemos fazer isso sem nos alimentar, porque nós enfraquecemos. Qual é a principal função do alimento? O fortalecimento do corpo e da alma. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos, né? Então, é esse trabalho constante e esse relacionamento entre o nosso Pai amado e os seus filhos que que nos permite a projeção de chegarmos ao que nós viemos buscar, que é o nosso adiantamento moral, que é a nossa perfeição espiritual, para que aos poucos nós consigamos avançar em toda a nossa trajetória aqui na Terra. Então, é isso, irmãos e irmãs, que nós trazemos neste estudo de hoje. Compreender a importância desse alimento e saber que nós não estamos sozinhos e que o nosso Pai amado sempre estará conosco, nos atendendo às necessidades e nos dando condições, através da sua providência divina,
para que nós possamos ter em mãos, a cada dia, o alimento material ou espiritual ou espiritual que nós tanto necessitamos, através da sua imensa bondade e misericórdia. Paz para todos. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 175. Paz para todos.